Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Assunção, sou psicólogo, psicoterapeuta, trabalho com abordagem centrada na pessoa há 15 anos, atendendo pessoas jovens, adultas e idosas. E desde 2012 que eu tenho trabalhado com uma temática muito específica, que é a temática das pessoas adultas abusadas sexualmente na infância e adolescência, as PASEAs. Hoje estamos aqui no nosso 36º episódio do podcast da Lama Luz e pela primeira vez eu tô aqui com uma felicidade a mais aqui de estar gravando esse episódio, que pela primeira vez eu vou estar dividindo aqui um pouco a minha atenção em estar olhando aqui pro vídeo, para estar gravando, para estar interagindo com quem vai estar me escutando posteriormente, mas também vou estar interagindo aqui com o pessoal da comunidade da Lama Luz. O podcast agora vai começar a ter uma participação das pessoas que estão fazendo parte da comunidade. Se você está por aqui agora, se você está chegando aqui agora, eu peço que você volte aí uns 2, 3 episódios que tem falando especificamente da comunidade, para você saber o que é essa comunidade. Ela começou as atividades agora nesse mês de agosto, e a gente já está tendo alguns encontros, está começando aos poucos, as pessoas estão se chegando, a gente está se conhecendo, se inteirando, mas está sendo muito legal. A ideia da comunidade também era poder trazer uma aproximação maior, porque o podcast, do jeito que tem acontecido, é isso, né? Eu tenho gravado aqui os episódios, as pessoas escutam nos streams da vida e tal, nas plataformas, e eu não tenho muito esse feedback de a pessoa poder me dizer exatamente o que achou e tal, como é que foi. E aí a ideia da comunidade é poder estar fazendo o podcast e estar interagindo ao mesmo tempo com as pessoas, e as pessoas poderem fazer perguntas e tal. Então, tanto o podcast como as lives e outras ações que eu vou estar fazendo por aqui, o pessoal da comunidade vai estar um pouco mais presente para poder ser uma coisa mais participativa. Então estou muito contente. Quem está me assistindo aqui vai ver que daqui a pouco eu vou estar interagindo com as pessoas por aqui também e tal. Então vai ficar um bate-bola. Primeiro episódio nesse formato, então vamos ver como é que vai ser. Como é que vai ser essa questão, mas estou muito contente. Ontem a gente já teve um primeiro encontro, que foi um momento de boas-vindas da comunidade, e foi muito bom, assim, foi muito legal poder estar com pessoas que passaram pela experiência do abuso, pessoas que estão interessadas em saber mais sobre essa temática. Então a comunidade está sendo uma experiência já muito bacana. Mas é isso, vamos lá. Antes de começar a falar do episódio propriamente dito, eu quero fazer o que eu sempre faço. Se você já me escuta há algum tempo, sabe que eu sempre faço isso. E se você está chegando aqui agora, vá se acostumando, que é o alerta de gatilho. O alerta de gatilho é porque esse episódio, como todos os outros do podcast, é para falar sobre a temática das pessoas adultas abusadas sexualmente na infância e adolescência. E esse tema é um tema delicado, é um tema profundo, é um tema que pode mexer com muitas feridas, que pode mexer com muitas lembranças. E esse alerta de gatilho não é para dizer para você, não, olha, esse tema é muito complicado, muito complexo, então para de assistir e vai embora. Não, se você passou por uma situação de abuso sexual, então é importante você estar aqui para estar me escutando, mas também é importante você estar atente ao que se passa dentro de você quando você está acessando esse conteúdo. Porque é possível que algumas coisas que você escute aqui pode ser que de alguma forma toquem feridas suas e você pode ficar desorganizada em relação a isso. Então, pode ser que até aqui quando você está na hora comigo você não perceba, não sinta nada, mas sei lá, depois que acaba o episódio, em outro momento, uma lembrança vem, alguma coisa e tal. Então é importante que você esteja com essa atenção para poder se cuidar. Como eu sempre falo, esse alerta de gatilho é para lembrar a gente que a gente tem que encontrar um equilíbrio entre a necessidade urgente que a gente tem de tirar esse tema do silêncio, mas ao mesmo tempo um cuidado para que esse acesso não tenha que gerar ainda mais sofrimento do que o abuso sexual já tem gerado tanto ao longo dos anos, né? Então é isso, a gente vai estar trabalhando para sair do silêncio, mas ao mesmo tempo tentar cuidar para que essa experiência não seja tão sofrida. Então é isso, esse é o alerta de gatilho da gente. E hoje eu queria falar sobre um tema que eu inclusive já comecei adiantando ontem, no encontro de ontem, né? Tinha psicólogo, só tinha psicólogo, né? O pessoal que está na comunidade nesse primeiro momento é todo mundo da área psi, né? Porque só está participando da comunidade quem já fez algum curso comigo. E como os cursos só foram voltados para o pessoal da área psi, então só tem psicólogo por enquanto. Agora que o curso da Lama Luz aí está sendo divulgado já e tal, e vai ser aberto para todas as pessoas, é que a gente vai ter a participação, a inclusão de outras pessoas que sejam de outras áreas para estar participando da comunidade, né? O pessoal vai fazer da Lama Luz, quando terminar o curso, as pessoas vão poder participar da comunidade e vão ter mais pessoas de outras áreas, né? Mas por enquanto só tem psi.
E aí ontem no encontro da gente, eu estava falando sobre uma chateação da minha parte, um certo incômodo ou uma ambiguidade, né? Eu sempre falo muito que o tema do abuso sexual traz uma série de ambiguidades para um bocado de coisas e, e eu me senti assim nessa última semana, né? Estamos aqui pós Dia Nacional da Psicologia, dia 27 de agosto, hoje é dia 31. E vi muitos dos meus colegas, dos meus amigos, postando lá na psicologia e celebrando a psicologia e tal. E eu, assim, caramba, eu decidi ser psicólogo quando tinha 15 anos de idade, né? Quando eu já era cliente de psicoterapia. Eu acho que não é muito exagero da minha parte dizer que eu acho que fazer psicoterapia e tal, me percorrer esse caminho de autoconhecimento, assim, foi responsável por salvar a minha vida, assim. Eu não sei onde é que eu estaria se eu não tivesse, de alguma forma, ter iniciado esse percurso ali tão jovem e tal. Então eu tenho muito a agradecer, eu tenho muito a valorizar, assim, é uma coisa que eu faço, a psicologia para mim é uma coisa que eu amo de paixão e realmente só quis fazer isso quando eu ia escolher uma profissão e escolhi muito bem, sou muito realizado. Porém, estamos falando também aqui nesse podcast, e o meu trabalho hoje em dia é para falar sobre o universo das pászias, né? E aí, quando eu estava lá vendo as pessoas comemorando, celebrando a psicologia e tal, eu comecei a pensar sobre isso, né? Como a gente, dentro da psicologia, a gente fala muito pouco sobre o universo do abuso sexual e sobre o universo das pászias ainda menos. Eu tenho ouvido alguns estudantes que estão na graduação, algumas pessoas que estão em algumas pós, falando que o tema do abuso sexual já tem chegado um pouco mais em alguma discussão, um texto, um professor que traz e tal, mas aí eu pergunto, e as pessoas adultas? Alguém falou alguma coisa? Não, sempre o foco é criança e adolescente, criança e adolescente. E aí você poderia me perguntar, mas Guilherme, mas assim, também tem muitas temáticas, né, que são muito importantes e tal, então será que você não está sendo muito crítico, muito chato, né? Querendo falar, não, tem que falar mais sobre isso e tal. E só para eu contornar a minha imagem de chato, eu queria trazer dados, né? Dados recentes que saíram há pouco tempo. Essa aqui foi a fonte, é o 17º Anuário de Segurança Pública, do ano que foi referente ao ano 2022. E a gente teve uma atualização dos números que na verdade são estimativas, né, sobre os casos de estupro no Brasil cometidos por ano, né? E quem estava divulgando lá nas redes sociais falou que realmente houve um certo estouro, assim, aumentou muito o número e tal. E tem todo um cálculo que eles fazem lá e tal, de quantos estupros são realmente quantificados, quantos chegam no sistema de saúde, na questão no sistema de polícia e tal, e realmente quanto é que de fato acontece, porque o que chega é muito menor. A quantidade dos estupros que chegam a ter conhecimento público, que são registrados, corresponde a 8, alguma coisa ali e tal. Então, os números registrados mesmo, foram 75 mil situações de estupro no Brasil, no ano de 2022, mas quando o pessoal aplicava essa estimativa de isso só corresponder a uma porcentagem X, pulava para 822 casos de estupro no Brasil por ano. E desses casos, a outra métrica que me chamou muita atenção, a outra estatística lá é que entre 10 situações de estupro, 8 eram com pessoas menores de 18 anos, com crianças e adolescentes. Então, assim, não é um campeonato das tragédias aqui, de tentar saber o que é pior, o que é mais sofrido e tal, mas é muito importante que a gente entenda, que a gente leve em consideração que existe um número enorme de crianças e adolescentes sendo abusadas sexualmente nesse exato momento. Nesse exato momento, tem muitas crianças passando por isso e o meu trabalho é com as pászias, né? Eu não tenho nenhum indicativo teórico na psicologia, na questão mais social e tal, que me dê uma visão otimista de que se eu voltar 20, 30, 40 ou 50 anos atrás, que os números deveriam ser melhores do que esses. Eu não tenho nada que me dê essa esperança. Então, eu tenho uma teoria de que existe um número enorme de pessoas e eu confirmo com isso todo santo dia no meu consultório, todo santo dia nas postagens que eu faço, nos cursos que eu dou, que existe um número enorme de pessoas adultas que passaram por essa experiência e a gente não está falando sobre isso.
isso gera uma ambiguidade em mim, porque como eu falei no começo, eu sou apaixonado pela psicologia, mas eu tenho recebido, devido ao fato de eu ser uma pásia, devido ao fato de eu estar falando muito sobre isso no Instagram, muitas pessoas têm me procurado especificamente para falar sobre isso. Então eu tenho recebido um número enorme de pessoas que são psicólogos e psicólogas e que já fizeram terapia durante muito tempo com outros profissionais e me procuram falando, caramba, eu nunca encontrei um espaço na psicoterapia, nas psicoterapias anteriores para poder falar sobre isso. Só aqui que eu estou podendo realmente reconhecer determinadas coisas. Só aqui que eu realmente estou podendo acolher que isso aconteceu. E eu pego e falo, tá, ok. Eu não acho que isso é um problema do psicólogo A, B, C, da psicóloga X, Y, Z. Não, eu acho que isso é um problema da psicologia. Eu falo muito do muro do silêncio que existe na sociedade e a psicologia, como um saber que faz parte de um tempo histórico, um momento sociocultural, ela também é envolvida por esse muro do silêncio e ela também acaba sendo reforçada, ela também reforça esse lugar. Então, assim, eu não acho que é porque aquele profissional era um profissional ruim e tal, mas é porque a gente não tem falado sobre isso na graduação, nas formações, especializações e tal, a gente não fala sobre essa questão. Então, ontem a gente estava no encontro aqui da comunidade e uma participante trouxe uma situação que assim, achei muito complexa, assim, complexa que eu digo em termos sociais, de vulnerabilidade social, mas em termos de consequências psicológicas no desenvolvimento de uma pessoa que passou por uma série de abusos. E quando ela falou como é que a pessoa chegou na clínica, eu falei, caraca, que situação complexa, pô. E aí, como é que um psicólogo ou uma psicóloga consegue lidar com isso? Como é que acontece o manejo dessa situação quando a gente nem tem um conhecimento sobre o que de fato é um abuso sexual, como ele acontece, quais são as variáveis que vão influenciar na gravidade daquele abuso, qual é o dano que vai se acumulando ao longo dos anos quando aquele abuso sexual não é cuidado, quando tem ali uma criança e adolescente. Então, o que é que a gente faz diante dessa pessoa? É exigir demais da nossa escuta profissional, achar que se a gente não se debruça sobre essa temática que é muito silenciada, que é muito invisibilizada, que a gente não fala em canto nenhum, é exigir demais que a nossa escuta consiga compreender de maneira mais profunda, de maneira a levar em consideração toda a complexidade que existe em relação ao abuso sexual. Então, assim, eu tenho escutado muitas pessoas falando sobre isso, tenho recebido clientes, percebo isso nas redes sociais, percebo isso inclusive até quando tem uma agenda política, eu já falei sobre isso em outros episódios aqui, quando tem uma agenda política que a gente fala sobre abuso sexual, como o foco sempre é a criança e adolescente e as pessoas adultas nunca entram. Então assim, eu fiquei pensando, caramba, se a gente não tem na psicologia, que talvez seja o lugar de privilégio, o lugar onde realmente isso cabe, o lugar onde isso deveria ser olhado, estudado, problematizado, refletido, dialogado. Se a gente não encontra isso nem na psicologia, a gente vai encontrar isso onde? Onde é que a gente vai encontrar isso? Quando uma pessoa chega para mim, enquanto pásia, e diz que foi procurar um profissional de psicologia e tentou falar sobre o abuso e de várias formas, algumas mais sutis e outras mais explícitas, elas foram silenciadas, eu fico pensando assim, caramba, qual é a mensagem que a gente está dando para essa pessoa? Se nem na psicoterapia, que é o espaço onde tudo deveria caber, aquela dor cabe, onde é que ela cabe? Onde é que essa pessoa vai encontrar refúgio, vai encontrar uma esperança? As pessoas adultas abusadas sexualmente muitas vezes têm uma dificuldade de alimentar alguma esperança, enfim, já falei muito sobre isso por aqui. Mas se elas não encontram naquele lugar um lugar de guarida, um lugar de acolhida, um lugar que dê a ela a esperança de que é possível sim falar sobre isso, onde é que ela vai achar que ela vai falar? Porque na família não cabe. Com os amigos muitas vezes não cabe, no ambiente de trabalho não cabe, na educação, na escola, falamos sobre isso também na comunidade ontem, na escola muitas vezes isso não cabe, então vai caber onde? Vai caber onde? Nos lugares mais tradicionais, de religião, igreja e tal, onde muitas vezes as pessoas também não falam sobre isso, então onde é que cabe a dor do abuso sexual se muitas vezes nem na psicologia a gente está falando sobre isso? E
de alguma forma, eu estava comentando isso também ontem no encontro da gente, de alguma forma eu sinto que um comportamento silenciador de um profissional da área de saúde mental, como são os psicólogos, as psicólogas, ele tem um peso maior, inclusive, do que qualquer outro profissional que não seja dessa área. Se for o Zezinho do botequim da esquina que falar para uma pessoa que aquela dor que ela sente é uma besteira, foi só uma brincadeira, tá no passado, já passou, siga adiante. Se for o Zezinho do botequim da esquina, aquilo vai ter um peso, vai. Aquilo vai aprisionar? Talvez vá aprisionar, mas não tem o mesmo peso do que uma pessoa escutar isso de um profissional de saúde mental, como um psicólogo, uma psicóloga. Porque, em tese, nós estamos numa relação de poder, onde a gente consegue falar mais sobre o que é cada coisa, sobre o que é sofrimento, sobre o que causa dano, sobre o que é importante trabalhar na psicoterapia e tal. Então, se esse silêncio tá dentro da gente, a gente coloca isso para as pessoas que procurarem a gente, essa pessoa vai ficar muito mais aprisionada do que se fosse com qualquer outra pessoa, porque a gente tá nesse lugar de dizer o que é e o que não é. Nem acho que a gente tem esse poder todo, mas as pessoas que procuram a gente colocam a gente nesse lugar. E como a gente estudou muito para isso, então é isso, a gente tem um pouco mais de autoridade para falar sobre essas coisas. Então, assim, para mim tem sido um lugar um pouco angustiante, assim. Angustiante e ambíguo, como eu falei no começo, que é, tá, adoro a psicologia, adoro o espaço da psicoterapia, ainda é o lugar que eu tô de alguma forma recomendando para as pessoas que procuram como é que eu encontro uma saída desse labirinto. Eu ainda vou indicar sempre, procura uma psicoterapia porque ali é um lugar que é mais seguro, ali é um lugar onde a pessoa pode de alguma forma encontrar uma intimidade, um lugar mais reservado para ela poder se permitir se expor de uma ferida tão difícil. Então eu ainda recomendo isso, mas eu confesso que de tanto que eu estou escutando esse feedback um pouco negativo de atuações de alguns profissionais, e como eu estou falando aqui que existe esse muro do silêncio na psicologia, eu sei que eu não tenho muito uma garantia de que essa pessoa vai procurar um profissional e que esse profissional de alguma forma vai conseguir dar a escuta que aquela pessoa muitas vezes precisa para poder realmente começar essa jornada de tentar fazer as pazes com o próprio passado, sabe? Então eu recomendo, eu indico, estou fortalecendo o que é isso, mas eu confesso para vocês que eu não tem sido muito tranquilo para mim isso. Peraí que o pessoal falou alguma coisa aqui, deixa eu ver o que você está falando aqui. A psicoterapia feita dessa forma acaba reforçando o muro do silêncio, porque se a pessoa que devia estar preparada para escutar não consegue, acaba provocando uma sensação que é errado falar ou até mesmo sentir. E até se sair da psicoterapia não volta. Pois é, pois é. É isso, né? O muro do silêncio, né? Trazendo a partir do que foi trazido aqui. O muro do silêncio, como eu falei, envolve a psicologia. E a psicoterapia, ela de fato é um espaço de fala, né? É um espaço de você poder expor essa dor, expor essa ferida. E se naquele espaço, que é um espaço de fala, de sair desse silêncio, você de alguma forma é amordaçado, é amordaçada, muitas vezes você volta, é como se você tá lá. Você, diante de todo o seu histórico familiar e social, você estava no muro do silêncio. Aí você de alguma forma encontra uma coragem para poder sair um pouco do seu silêncio e se arrisca a expor, falar isso para alguma pessoa, na esperança de que você talvez seja acolhida e essa pessoa de alguma forma te devolve para o muro do silêncio. Então, quando você volta para o muro do silêncio, você não volta para o mesmo lugar que você estava no começo, não. Porque talvez antes de você se expor, você ainda tivesse uma esperança de que se eu falar, alguém vai me acolher. Mas depois que você procura o lugar que é devido para você ter esse acolhimento e você não tem, você pode fazer isso que a pessoa falou aqui. Você pode achar que é errado falar, pode achar que é errado sentir, que você tem que tentar esquecer isso mesmo e você pode perder a possibilidade de realmente encontrar esse caminho de começar a fazer as pazes com a sua história. Então isso é algo muito sério, pessoal. Assim, é algo muito sério. Volto a dizer, eu não acho que o abuso sexual é a principal demanda da sociedade, é o pior dos traumas e tal, mas diante dos números,
existe esse descompasso muito grande entre o muro do silêncio e a quantidade de pessoas que passam por isso todo ano. Então, a gente precisa falar mais sobre isso. Mais sobre isso. Eu já contei em outros lugares, não sei se eu já falei no episódio, aqui no podcast sobre isso, né? Mas eu não vou contar a história toda porque eu gosto de contar essa história completa, porque ela tem vários detalhes que para mim são muito emblemáticas, muitos desses detalhes são muito emblemáticos de como é grande o Muro do Silêncio, mas em 2019 eu estava numa comissão de um evento da abordagem centrada na pessoa, que é a abordagem que eu trabalho, uma abordagem humanista, existencial e tal, Carl Roger, e eu estava na comissão do Fórum Brasileiro da Abordagem. A gente trouxe 223 profissionais dessa abordagem aqui para Recife, no Porto de Galinhas, e a gente tem esse evento, ele dura uma semana inteira. E nesse evento eu comecei a falar um pouco do meu trabalho, eu falei da minha situação, me senti seguro ali, sei lá, quase 200 pessoas num grupão, e eu pude falar da minha experiência. E foi interessante porque quando eu falei sobre isso num grupão, algumas pessoas aqui e ali falaram bem pontualmente alguma coisa, me dando algum tipo de feedback, mas ninguém levantou e falou eu também. E eu vi isso, eu senti isso, mas logo depois alguém falou de outra situação de violência que não era do abuso sexual, e aí o grupo todo caminhou nessa direção e ficou falando lá sobre outra violência, e o abuso sexual não voltou à tona, e enfim. No final desse mesmo grupo, alguma pessoa chegou para mim e falou assim: Guilherme, você se sentiu escutado, ou assim, na sua demanda? Eu acho que a gente não deu muito espaço para você. E eu falei que se eu tivesse ido realmente com uma necessidade mais terapêutica de ser acolhido naquele espaço, das pessoas realmente olharem para minha história, me darem algum tipo de suporte, eu realmente ficaria muito frustrado, seria talvez dolorido para mim. Mas de fato eu não tinha ido para lá, para aquele espaço, eu já participei muito desses encontros e tal, então tem uma compreensão do que é que cabe mais ali, ou o que é que consegue, talvez não caiba. Então eu fui lá falar dessa temática que eu trabalho e convidar as pessoas a olharem para isso. Então eu já estou um pouco mais acostumado com esse mundo do silêncio e entendi que talvez não coubesse aqui. E tá tudo bem que não tenha cabido, eu tô de boa, eu fiquei tranquilo, gostei de poder falar para todo mundo e tal. Então essa foi a minha resposta. Mas eu saí do grupão pensando assim, caramba, ninguém levantou, pô, a mãe disse eu também. Estatisticamente eu sei que tinha um bocado de gente ali, eram 200 pessoas. Com certeza tinha gente ali que foi abusada sexualmente também, mas enfim, tá tudo certo. E aí, encurtando a história que já tá ficando grande, mas o que me surpreendeu foi que, no total, várias pessoas me procuraram para dizer individualmente, só para mim, que elas passaram pelo abuso. Várias pessoas. No total, eu contei 26 pessoas me procuraram ao longo daquele encontro para dizer, Guilherme, eu também. Mas essa fala não foi uma fala no grupo. Não foi uma fala para todo mundo ver, foi uma fala contado ali, numa intimidade, num grupo terapêutico que eu fiz, assim, só para pessoas que passaram por isso e tal. E como as pessoas falaram que realmente era difícil falar sobre isso. Muitas pessoas vieram falar, olha, eu quero falar mais com você e tal. E quando eu propus fazer um grupo só com pásias, eu nem chamava assim na época, eu acho. Quando eu propus um grupo dessas pessoas assim, pô, não tenho coragem de ir, não sei quem eu vou encontrar lá, não sei se eu consigo dar conta disso e tal. E eu peguei, parei e falei, caramba, se num evento da abordagem centrada na pessoa, onde a gente passou uma semana inteira falando sobre ser quem a gente é, sobre autenticidade, compreensão empática, sobre não julgar as pessoas, conseguir considerar as pessoas incondicionalmente. A abordagem da gente é uma abordagem muito específica que trabalha muito com essa ideia da relação, do vínculo, de como é que a gente pode acolher as pessoas. Eu falei, caramba, se nesse ambiente a gente não consegue falar mais abertamente sobre abuso sexual, onde é que a gente consegue falar sobre isso, né? Então eu falei, caramba, esse muro do silêncio é muito grande. Fiquei muito contente porque algumas pessoas chegaram, fiquei muito contente porque muitas coisas se desdobraram a partir dali, mas não deixou de ser frustrante para mim perceber que de fato é isso. Na psicoterapia, na psicologia, na abordagem centrada, a gente também tem esse muro do silêncio. Então, eu acho que esse episódio que eu tô fazendo aqui é pra gente realmente se dar conta. A gente se dá conta e você... É como se eu quisesse fazer umas perguntas pra você, sabe? Se você é psicólogo ou psicóloga que tá aqui me escutando, é como se falasse assim, você já atendeu pessoas adultas que foram abusadas sexualmente na infância e adolescência? E eu já fiz essa pergunta nos cursos que eu faço e muitos profissionais responderam assim, não, nunca atendi.
E eu peguei e falei, caramba, eu acho que essa demanda nunca deve ter chegado para você, porque sei lá, do mesmo jeito que eu contabilizei que entre 200 pessoas que estavam no evento, várias passaram por abuso sexual, é estatístico. Eu também falo, se você atendeu, sei lá, na sua carreira você já atendeu no mínimo 10 mulheres no seu consultório particular, saiba, alguma delas foi abusada sexualmente. É estatística. Isso acontece. Só que o que você parece relatar é que essa demanda não chegou até você. Por inúmeros motivos. Não estou dizendo que a responsabilidade é só do profissional de tentar retirar o abuso sexual do silêncio das pessoas. Não, a gente vai ter que contar também com uma disponibilidade do cliente, da cliente falar mais. Mas eu tenho percebido muito que algumas pessoas já tentaram de alguma forma trazer essa temática para a psicoterapia e os psicólogos ou não deram importância, ou ficaram em silêncio, ou de alguma forma falaram sobre outra coisa, ou de alguma forma silenciaram dizendo calma, foram só toques, ou calma, foi só uma brincadeira, ah não, mas o tempo já passou, você não é mais aquela criança, se vivo aqui e agora, e sei lá, tantos jargões terapêuticos que para uma pessoa que está se revelando, muitas vezes pela primeira vez, por mais que ela seja uma pessoa adulta, essas frases podem aprisionar tanto e tal. Então, assim, é muito possível que se você ainda não recebeu no seu consultório alguma pásia que falou abertamente sobre isso, é muito possível que você esteja trabalhando com pásias, mas que você não saiba. E muitas vezes essa temática tá pulando ali na nossa frente, tá desfilando ali na nossa frente e a gente não tá vendo porque a gente não tem uma escuta sobre isso. A gente estava falando sobre isso ontem. Quanto mais a gente conhece sobre essa temática, pode parecer até uma mágica meio transpessoal, assim. Você começa a estudar sobre o assunto e, milagrosamente, seus clientes ou suas clientes começam a falar mais sobre abuso sexual. Eu não acho que isso é somente uma mágica energética, holística, e não. Eu acho que a gente fica com o ouvido mais refinado e determinados comportamentos, determinadas palavras, determinadas reações da pessoa quando toca em algum tipo de conteúdo, pra gente já chega de uma maneira diferente e a gente pode ajudar essa pessoa a poder sair um pouco mais do silêncio dela. Muitas vezes uma pásia, ela vem falar na psicoterapia sobre aquilo, não é porque você é psicólogo ou psicóloga que ela vai estar totalmente à vontade para falar sobre aquilo. Não, senão o pessoal do evento que eu fui lá, tava todo mundo super de boa para falar sobre o abuso. Mas não existe uma mágica que garante que só porque você é um profissional de psicologia que a pessoa que está ali na sua frente vai conseguir se abrir totalmente. Não é assim. Então, muitas vezes uma pásia, ela fala sobre abuso sexual quase que com medo de falar, tentando saber se você, enquanto psicólogo ou psicóloga, se você valida aquilo, se você acredita nela. Porque muitas vezes ela pode ter tido uma história no passado que ela falou para alguém e a pessoa disse que era mentira, que era mimimi e tal. Então ela vem ali, a pessoa adulta com a sua criança interior ferida ali a tiracolo, tentando falar sobre aquilo, mas morrendo de medo que realmente não possa ser acolhido naquele espaço. E aí, se o profissional de psicoterapia ali fica naquela posição meio, opa, tô esperando o cliente trazer, então deixa ele trazer. Se for importante, ele vai trazer. Muitas vezes o cliente não consegue ter forças e recursos para poder sustentar, continuar falando aquilo. Se você também não dá um passo em direção a ele e fala, eita, esse assunto parece que é importante, né? Eita, como é que foi isso para você e tal? Se o profissional de psicologia também não vai em direção a uma pessoa que está tentando se revelar, pode ser que ela não consiga continuar fazendo isso e, tal como a gente falou aqui agora na conversa, pode sair da terapia até não voltar mais. E ali a gente perdeu uma grande possibilidade de fazer um trabalho muito bacana com aquela pessoa. Peraí que tem uma pessoa perguntando aqui. Como tu achas que podemos nos preparar para ter essa escuta? Psis e não psis? Essa pergunta é boa. Tá quase meia hora de podcast. Eu falei que ia ser meia hora. Ó. Só essa pergunta dava um novo podcast. É assim, primeiro de tudo, acho que tem a ver com o que eu estou falando aqui. A gente tem que ter vou usar essa palavra que as pessoas estão usando em relação a outras demandas, mas não está falando em relação a essa. Eu acho que a gente tem que ter um letramento em relação a essa temática. A gente tem que ter um conhecimento sobre coisas muito centrais e básicas para a gente poder compreender essa complexidade do abuso sexual. Isso é um ponto muito importante.
Eu, depois desse podcast aqui, eu já lancei o curso e estou querendo lançar outras coisas, mas eu quero muito lançar. Quem estiver ouvindo esse podcast e já quiser me convidar, fica aí já a minha disponibilidade. Eu quero muito fazer algumas inserções em faculdades, assim, alunos de graduação, que para falar com os estudantes de psicologia para poder falar sobre isso. Porque quando eu tô falando, já falei em alguns momentos e é interessante o feedback, eu já sei disso já, dos estudantes, que nunca tinha ouvido falar disso dessa forma, de maneira tão aberta, de maneira que tem um estudo, que pensa, que problematiza sobre isso e tal. Então, assim, respondendo aqui a pergunta, eu acho que a gente tem que repensar a graduação. Em 2012, eu fiz uma seleção para o mestrado aqui da Federal de Pernambuco e o meu objeto de pesquisa, que não passou, né? Fiquei até revoltado com a academia nessa época, né? Acabei nem voltando mais porque eu acho que foi um processo bem esquisito essa seleção. Mas o objeto do meu trabalho era saber qual era a representação social que os psicólogos tinham a respeito das pásias. Eu não usava esse termo, né? E quando eu falei isso na seleção foi muito legal porque a professora que estava lá comigo, ela conhecia um pouco mais sobre a temática e ela falou assim, caramba, o que você está propondo de alguma forma faz a gente ter que repensar a graduação. E eu falei, eita, ela captou bem qual é a história. Então, assim, eu acho que a gente tem sim que repensar a graduação. Como a gente tem repensado, eu acho que a gente avançou em outras pautas de outros grupos que são de minorias, e a gente tem discutido mais as questões sobre machismo, gênero, orientação sexual, enfim, a questão racial. Então, acho que a gente tem, de alguma forma, evoluído na psicologia para inserir essas pautas que também são muito invisibilizadas, mas que já estão ganhando maior destaque. Mas eu acho que a questão do abuso sexual ainda muito incipiente. E a questão das pazes ainda mais, porque a gente já fala sobre criança e adolescente, mas a gente, enquanto paz, eu fico sentindo que a gente ainda está precisando sair do armário ainda. A gente ainda está com muito medo, com muita vergonha de dizer, eita, eu passei por isso. E é isso, pessoal. Não estou dizendo que todo mundo tem que falar indiscriminadamente sobre isso. Falar sobre isso requer um preparo, um cuidado e tal. Mas a gente, pelo menos na academia, na teoria, num lugar onde é importante falar sobre isso, temos que falar sobre isso. Então, essa é uma parte que eu acho muito significativa. E uma outra parte que eu acho também importante é a gente poder se trabalhar, porque a pessoa perguntou aqui, precisa e não precisa, né? É a gente poder também se trabalhar e cuidar das nossas feridas em relação ao abuso sexual. Para vocês, se vocês não sabem, muitos psicólogos e psicólogas também passaram pelo abuso sexual. E nesse ponto a gente entra na necessidade de cuidar de quem está cuidando, né? Por mais que a gente faça, sei lá, uma reforma na grade do curso de psicologia, a gente fale mais abertamente sobre abuso sexual, se um psicólogo ou uma psicóloga ou qualquer outra pessoa tem uma ferida em relação ao abuso sexual que não foi cuidada no tempo lá da criança e adolescência e ela tá ali no consultório para escutar outra pessoa falando sobre isso, é muito possível que essa escuta fique muito prejudicada. Então, o abuso sexual, ele quebra muito com muitos valores sociais, família, violência, sexualidade e tal. Então, se a gente não para de alguma forma se abrir para ver todos esses atravessamentos difíceis que o abuso sexual pode gerar na nossa subjetividade, na nossa pessoa, a gente, quando estiver diante de uma outra pessoa falando sobre isso, a gente não vai saber muito o que fazer, a gente pode se perder, a gente pode ou tentar silenciar a pessoa e tirar ela logo dali para dizer, não, vá, isso já passou e tal, ou a gente pode querer talvez gerar uma curiosidade, talvez querer que a pessoa fale muito daquilo, sem respeitar o tempo do silêncio da pessoa, ou seja, a nossa abordagem, o nosso se aproximar de uma pásia pode ficar altamente prejudicado. Então, assim, eu vejo que tem uma ideia de letramento em termos de um conhecimento mais teórico e prático dessa demanda enquanto pessoa, enquanto profissional, mas eu vejo também que é importante que a gente veja como é que a gente, enquanto pessoa e profissional, lida com os valores que é o que o abuso sexual toca. Família, sexualidade, a questão da educação sexual com as crianças, como é que é isso, né? A gente pensar sobre isso para além de um moralismo, de um conservadorismo, de algumas fake news que vai trazer que a educação sexual é uma coisa e não outra e tal. Então, a gente tem que se abrir para ver como é que a gente é atravessado por essa temática para poder realmente cuidar da nossa escuta, sabe? Então, eu acho que é um pouco disso tudo, pessoal. Eu realmente disse que esses episódios vão ser um pouco
um pouco menos demorados, né? Vão ser um pouco mais curtos, porque, enfim, agora que a comunidade começou, agora a gente vai ter aqui. Deixa eu falar um pouco só da organização do podcast, né? Agora que a comunidade começou, às quintas-feiras o podcast vai acontecer nas quintas-feiras quinzenalmente, né? Até o final do ano, eu vou estar posso até lançar esse calendário no Instagram. Até o final do ano eu vou estar sempre trazendo nas quintas-feiras. Uma semana vai ser podcast, na outra semana vai ser live. Uma semana podcast, semana live. Então, eu tive um intervalo aí onde não estava muito regular a constância dos episódios, mas agora com a comunidade realmente é até uma forma de me obrigar a ser mais constante aqui, vai ser mais interessante. Então, como eu vou ter live, vou ter podcast, vou ter lá a comunicação da comunidade, eu acho que eu vou entrar nessa vibe de não ter essa necessidade de falar tanto quando eu tiver um espaço. Agora vão ter muitos espaços para falar sobre isso, então isso pode ficar um pouco mais reduzido. Não sei se tá chegando por aí um chorinho de criança e tal, tá dando pra escutar daí, Nanda? Tá não, tá. Meu filhinho tá aqui dando um certo trabalhinho, achei que tivesse chegando aqui pra vocês. Aí ia dizer, pessoal, home office é isso e tal, é isso mesmo. Então é isso, pessoal, eu queria trazer esse incômodo, essa ambiguidade em relação ao Dia Nacional da Psicologia, para dizer que a gente tem muito a celebrar, eu tenho muito o que recomendar da psicologia, mas a gente tem muito o que caminhar nessa questão das pazes, assim. E eu espero mesmo que... Eu estou muito com essa expectativa em relação à comunidade, porque vão ter muitos psicólogos e psicólogas lá. E a gente agora pode ter um grupo de pessoas interessadas nisso e pensar, tá, beleza, em vez de eu só gravar aqui um podcast e falar sobre isso, que outras coisas podemos fazer, que outras ações podemos fazer para poder contribuir enquanto categoria para que esse silêncio possa ser mais desconstruído, né? Eu acho que vão aparecer frutos muito bacanas em relação a isso. Mas é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar algum comentário pro e-mail da Lama Luz, que é dalamaluz@gmail.com. Ou você pode me seguir lá no Instagram, né, que é o perfil que é o Guilherme Assunção, sem cedilha e sem tio, .psi, né, fica guilhermeassuncal.psi, e lá você pode ver muitas informações em relação a essa temática e tal, entrar em contato comigo, tirar dúvidas, sugestões, críticas e por aí vai. É isso, tô contente. Eu acho que funcionou bacana tô ainda me acostumando com isso daqui de tá aqui, mas eu acho que vai ser uma dinâmica bastante legal. Tá bom, pessoal? Vou fechando por aqui e aí finalizando com o pessoal aqui da comunidade. Valeu, até o próximo episódio.